Boa noite, pessoal. Espero que tenham transposto essa barreira de 2021 para 2022 bem, com saúde. Espero que estejam todos bem, suas famílias também. É um ano que a gente vê com muita esperança, né? De reencontros, de vitória sobre essa sombra que nos amedronta a todos, né? Que é a sombra da pandemia. Infelizmente, o que a gente tem visto ultimamente é uma piora, né? Eu acho que várias pessoas ao meu redor, só o que eu escuto é ou a virose ou a própria Covid, mas ao menos a gente tem alguma, pelo menos uma expectativa de que mesmo quem pegue tenha de forma mais leve, né? Então, isso já se verifica a partir da própria vacinação, né? Da evolução da vacinação, que os casos de morte, pelo menos, têm diminuído bastante no nosso país. Então, é com essa esperança e com a inspiradora música do fado, né, que a gente vai iniciar justamente o nosso ano. Fado que é um pouco triste, um pouco melancólico, mas tem a sua beleza porque imediatamente a gente evoca o espírito português, que dos grandes sonhos, das aventuras, para o além-mar, das descobertas, e é nesse espírito que a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, né? De antemão, eu queria logo fazer o sorteio com vocês, né, de quem vai apresentar, porque a gente vai começar justamente com a apresentação do grupo, que ficou responsável pelas ordenações do reino, certo? Então, deixa eu ver aqui quantos integrantes. 368. Deixa eu botar aqui. Vou colocar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí o sorteador? Ainda não. Estão vendo agora? Estão vendo, pessoal? Sim, professor. Pronto. Sim. Nós temos Augusto, Alana, Ana Clara, Fabiano, Jefferson, Maria Clara, Nelson e Wagner. Os 8 integrantes. Então, vamos ver quem vai ter a honra de apresentar o trabalho agora. Terceiro, Ana Clara. Ana Clara está aí? Oi, professor. Pronto, Ana Clara. Vamos. Eu vou tentar dar o meu máximo aqui, porque eu tô morrendo de febre por causa da vacina que eu tomei. Vixe, Maria. Mas eu vou tentar aqui. Pronto. Você quer iniciar logo? Como assim? Começar agora a apresentar as coisas? Sim. Pode ser. Só Pronto. que eu queria que alguém coisasse os slides, né? Certo, perfeito. Pra... Pode, Maria, pode apresentar a tela. Pode passar. Pode passar também. Então, né, a gente vai falar sobre as ordenações do Reino de Portugal, né, que elas são corpos jurídicos, né, meio que uma compilação, como diz aí, de compilação de normas jurídicas que foram ligadas ao Reino de Portugal, né, aos monarcas de Portugal. E elas
elas vêm, né, como diz no texto aí mesmo, tipo, como uma tentativa de sistematizar o direito, né, no reino. Tanto nas questões administrativas, sociais, econômicas, enfim, de cada contexto histórico que o país vivenciou. Pode passar. Pode passar também, que é tipo só assim, só mais um contexto histórico, sabe? Para a gente se basear. As ordenações afonsinas, né? Elas foram as pioneiras. Elas foram as primeiras ordenações do Reino de Portugal, né? E elas, como ainda não tinha impressão, né? Elas foram manuscritas mesmo. A obra ela era dividida em 5 livros, né? Como diz aí que o direito administrativo, 2 a relação entre o Estado e a Igreja, dos bens e jurisdições da Igreja, dos direitos régios e suas cobranças, do Estatuto dos Fidalgos, da jurisdição dos donatários, do Estatuto dos Judeus Mouros, aí a terceira, ordem judiciária, quarto, direito civil em sentido amplo, e o 5, crimes e pena, né? E ela foi a primeira ordenação do Reino de Portugal, né? Ela, como diz aí no texto, ela deu início, né, durante a regência do Dom João I. E pode passar. As ordenações manuelinas, elas não são, elas vieram, né, em substituição mesmo das ordenações afonsinas, né? Elas vieram meio que para atualizar, né, o direito do país, tanto no setor administrativo, social, econômico, também por causa da época dos descobrimentos, né? Que Portugal ele estava em um constante crescimento nesse período. As ordenações manuais elas já foram impressas e elas foram divididas também em 5 livros. E é isso. Pode passar. Aí, aí tem as ordenações filipinas, que no caso vieram depois das afonsinas, e elas eram, como diz aí, tipo, uma legislação extravagante, bem abundante, sim, e ela se deu depois, durante o período da União Ibérica, né? E é isso. Ela veio para compilar as ordenações manuelinas, a coleção de Duarte Nunes de Leão e as leis anteriores. Elas influenciaram, né, o direito brasileiro bastante, as ordenações filipinas. Uma vez que, tipo, como tinha lá no Reino de Portugal, isso também acabava se aplicando à colônia. E é isso. Ok? Ok, Alguém do professor, grupo. desculpa ter feito uma apresentação assim Não, tão simples, é porque eu realmente estou morrendo não, aqui, tudo bem, com né? muita febre. Eu compreendo, compreendo. Alguém do grupo quer complementar, quer falar alguma coisa? Põe, Maria. Não, professor, só para fazer uma pequena. A questão do contexto histórico, que eu queria Uhum. trazer uma menção. Porque Portugal estava vivendo um período da Reconquista, e esse período, os primeiros 100 anos de existência, as questões administrativas e jurídicas elas acabaram sendo deixadas de lado. Ou seja, porque cada monarquia elas tinha uma autonomia muito própria, e as vilas e as cidades elas eram muito autossuficientes, inclusive no direito. E isso ficou muito claro, assim, até o período em que se passa, esse período da Reconquista, e através da expansão territorial que teve, que era um dos principais objetivos de Portugal,
aí sim que eles começaram a voltar-se para a consolidação, que organizaram a política e houve uma maior concentração de poder na mão dos reis. E essa concentração de poder foi o que gerou essas ordenações que Ana trouxe, que as Afonsinas, as Manuelinas e as Filipinas, que foram aqui houve maior impacto no direito brasileiro. E, infelizmente, essa formação jurídica, ela não herdou nada da cultura indígena que existia aqui no Brasil, né? E, com o fim das capitanias hereditárias, o governo geral, ele passou a administrar as colônias e a ordenação filipina era a grande fonte para o direito privado. Acho que eu queria trazer mais essa questão. Perfeito, Maria. Pode complementar, professor? Pode, claro, Alana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só reforçando a questão do direito como elemento de poder, né? E ele também traz as questões, os preconceitos da época, os costumes da época, a ideologia da época, e nas ordenações afonsinas, o que acontecia? Ela era composta por 5 livros, né? O primeiro sobre o juiz, o segundo sobre o processo, e esse livro segundo, ele falava um pouco sobre os judeus e mouros. E nele estava presente a questão, que a gente percebe a questão do preconceito, né? E do tratamento diferente para com esse povo. O livro 3 fala sobre o clero, o quarto sobre a questão do casamento, e o quinto sobre crime, né? Como as meninas já comentaram, essas ordenações, as primeiras, né, as afonsinas, elas foram manuscritas e tinha como preocupação as atribuições de cargos públicos, bens e privilégios da igreja, direitos de reis e da administração fiscal. Já passando para a segunda, né, para as ordenações manuelinas, ela teve também os 5 livros e nela os juízes eles poderiam ser punidos. Não tinha isonomia. E como era essa punição? Em caso de dúvida com a interpretação da lei, eles deveriam ir direto ao regedor e tinham umas pessoas que iriam analisar e iriam interpretar junto àquele texto para chegarem, né, no veredito, na interpretação, entre aspas, correta, né? Ou dita como correta na época. O que mais? Essas ordenações manuelinas, elas eram uma nova técnica legislativa, as meninas já falaram, né, decretória, ela reestrutura e era um compilado como se fossem normas novas, né, mudou um pouquinho das afonsinas para as manuelinas. E as ordenações filipinas, que elas ficaram aqui no Brasil até 1916, ela teve grande influência, né, na questão do processo civil no Brasil. E a gente vê novamente as questões ideológicas e culturais, né, presentes nesses textos. Deixa eu ver o que mais. As Filipinas foram importantes para a organização administrativa da colônia e do seu corpo jurídico. E as ordenações elas não pretendiam abolir antigos costumes jurídicos, né? E para finalizar, concluir, havia a questão da centralização do poder, né, do monarca, e devido a Portugal ter uma localização geográfica privilegiada, as questões das expansões marítimas, isso dava poder, né, a ele como primeiro estado da Europa para ele desenvolver essas ordenações. É isso. Tá ótimo. Professor, Pois não, Maria. eu só queria falar sobre duas mudanças que ocorreram devido ao ordenamento jurídico, aqui no ordenamento jurídico brasileiro, Sim. Que foi a democratização das leis e também a diminuição do despotismo. Além das penas criminais e civis, elas ficaram mais brandas, porque antes haviam castigos corporais a mulheres e aos filhos, e elas acabaram se tornando mais brandas devido à ordenação filipina. Certo. Algo que vocês até colocaram aí no finalzinho. Pois não, Vitor? O professor quer falar, não?
Não, Deixa eu eu ia terminar o só pontuar raciocínio. que vocês colocaram aí no finalzinho, tem algo uma informação que é muito, que às vezes causa muita surpresa, né? Porque as ordenações filipinas, elas vigiam no país, pelo menos em relação ao Estatuto Civil, né? As disciplinas de direito civil, até a República. Pra vocês terem ideia, né? Como terminaram assumindo uma longevidade inesperada aqui no país. Foi, não, Vitor? Primeiramente, parabenizar o grupo, né? Principalmente a Ana, que ela foi a sorteada e mesmo na guerreira ainda apresentou, né? Com os efeitos da vacina, ainda bem que a febre é da vacina. Então, parabenizar os esforços também, né? E até mesmo o espírito do grupo em complementar o que tinha nos slides e tal. Realmente uma apresentação muito boa, eu acho os slides muito completos, bem feitos, e traz informações assim, muito importantes. Por exemplo, uma questão, né, a questão das ordenações manuelinas, tinha lá o pontuado, né, que foi quando houve a revogação do Estatuto dos Judeus, né? E é engraçado como isso impacta até hoje, né? A gente vê a questão de nacionalidade portuguesa, por exemplo, sendo dada para quem é descendente de judeus sefarditas por conta disso, né? Por conta justamente das ordenações manuelinas que impuseram o cristianismo pela base legal, né? E depois pela expulsão e deportação dos judeus. Então, a gente vê como algo tão antigo ainda continua impactando hoje, algo de 500 anos atrás continua impactando hoje a nossa dinâmica de vida, né? Então, assim, alguém tem uma nacionalidade que consiga puxar da árvore genealógica alguém que foi judeu naquele período, consegue buscar uma nacionalidade portuguesa hoje. Então, além, é claro, do próprio impacto legal, né, que os próprios diplomas tiveram. Eu achei muito interessante quando Maria Clara ela pontuou, né, a questão do apagamento histórico indígena, realmente também um ponto extremamente necessário, que a gente vê claramente que as nações manuelinas elas têm um nascedouro claro de Portugal. Pouco ali foi adaptado para a realidade brasileira. A gente vai vendo até pelo próprio decorrer do texto. Então, e é claro, por fim, só, né, realmente lembrar isso, né, relembrar de que as nações filipinas elas juraram até a República em certo, né, na matéria civil. É uma coisa realmente impressionante, assim, a gente vê como isso durou, né? A gente, por exemplo, até poucos anos atrás, assim, a gente poderia ver pessoas vivas ainda que viveram no tempo das nações filipinas, né? E é interessante como a gente vê que a história ainda ela é palpável nesse sentido, né? Então, sei lá, a pais dos nossos avós, assim, viveram em tempos que as nações filipinas vigoravam no Brasil. Então, é um ponto realmente, a gente olhando assim nessa perspectiva, torna ainda mais chocante. Então é isso, parabéns ao grupo e acho que essas eram as considerações que eu queria fazer. Perfeito, Vitor. Antes de passar para Nelson, só chamar a atenção, o grupo que vai apresentar a contribuição de Teixeira de Freitas vai justificar por que as ordenações filipinas se mantiveram mais tempo do que o esperado, né? Nelson, liga aí. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu acho interessante, na hora que eu fiz a pesquisa sobre a parte histórica, né? Por que aconteceu as ordenações e o início, né? A normatividade na Península Ibérica. Eu fiquei surpreso porque a Península Ibérica, a Espanha, no geral, e os godos, principalmente os visigodos, eles tiveram participação vanguardista e importante no direito ocidental. Não foi só simplesmente as ordenações, né, que foi o primeiro esforço, né, moderno, né, de codificação, tá? Mas existiu na transição entre a antiguidade e a Idade Média, assim, trabalhos assim realmente pioneiros por parte dos visigodos. Você teve, assim, por exemplo, um código de Eurico, ainda em 1776, que era um rei visigodo, né? Você teve o breviário de Alarico, que foi basicamente a administração da justiça pelas leis romanas, então, vigentes, que se aplicou aos hispanos, né?
romanos que viviam ali na Península Ibérica, e depois você teve um código visigótico, né, em 654 depois de Cristo, que ele vigorou inclusive em Portugal, tá? No primeiro século do Estado português, quando houve a retomada, quando houve a reconquista, né? O Código Visigótico, ele que deu territorialidade à lei em toda a Península Ibérica, né? E ele voltou a vigorar. O interessante é que Portugal nasce nesse contexto da reconquista e ele precisou ocupar as terras, né? Seja resgatando os povos do domínio moro, seja incentivando a migração. Então, o que aconteceu? Surgiram muitos forais, que eram umas cartas que davam privilégios a essas vilas e essas pequenas cidades que nasciam da necessidade de ocupação, né? E depois, no primeiro momento, não houve assim a preocupação de se fazer a lei. O rei, ele tinha mais uma identidade com o povo e era um rei militar, né? Porque o Portugal era um estado militar. Então ele teve a maior preocupação dele foi fazer a lei então existente ser eficaz, né? Depois que ele começou a legislar. Só que quando ele começa a legislar, a gente já está vivendo o período dos glosadores, a gente já está vivendo uma difusão do direito romano e do direito canônico, né? E eles passam a entrar em conflito com os forais e também com a tendência centralizadora do Estado português, que foi um dos primeiros estados que realmente surgiu, os estados modernos que realmente surgiu com poder centralizado, né? Aí você teve uma série de conflitos, e esses conflitos eles acabavam tendo que ser arbitrados pelos próprios reis. E os reis decidiam, interpretavam as leis, faziam leis gerais novas, e isso daí começou a multiplicar uma série de normas. E o responsável pela aplicação da norma, ele não tinha exatamente a noção do que estava valendo, qual que é a lei realmente vigente. Foi daí, então, que surgiu a necessidade, ainda lá no tempo de Dom João I, em 1385, de se fazer as ordenações. A primeira ordenação ela foi mais um juntado, tirando o primeiro livro, né, que foram 5 autores, que versavam sobre o direito administrativo, o primeiro. O segundo, uma espécie de direito constitucional, que falava mais da sociedade estamental portuguesa. O terceiro, direito civil. O quarto, processo civil. E o quinto, processo e direito penal, né? Mas eles foram um ajuntado dessas leis gerais espalhadas por Portugal, né, que estavam vigendo. Só que, então, na segunda compilação, né, que Dom Emanuel aproveitou a imprensa, né, que tinha sido introduzida em Portugal, e decidiu, então, refazer, né, para, de certa forma, pegar um pouco do crédito, mas ele acabou transformando, né, a questão da forma que se dava as leis. Elas passaram a ser decretórias, entendeu? Elas passaram a ter um enunciado realmente normativo e mandamental, né? E acabou que eles tiraram os judeus a discriminação clara que tinha nas ordenações afonsinas, elas somem nas ordenações emanuelinas, tá? Tanto em relação aos judeus quanto em relação aos mouros, porque, afinal de contas, toda a Península Ibérica já tinha sido reconquistada. Tá? E colocando só um ganchinho no que o Vitor falou, a expulsão dos judeus da Península Ibérica, não foi só de Portugal, tá? Ocorrida no final ali do século XV, ele impulsionou um outro lugar, porque os judeus eles foram para Flandres, e foram lá que eles desenvolveram o maior comércio, a maior marinha mercantil
do início da Idade Moderna, que depois vai ter conflito ali com os ingleses ali na Revolução Puritana, logo depois da Revolução Puritana. Era só isso que eu queria colocar, gente. Perfeito, Nelson. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa do grupo? Posso, professor? Oi, não, Augusto, diga aí. Assim, dando continuidade ao pensamento de Nelson, né? Pela importância, né, dessa influência dos ibéricos, celtas, ibéricos e tal, mas sobretudo dos alanos, vândalos, suevos e esses visigodos, né? Eles trazem consigo as invasões germânicas, né, que é muito difícil, por terem muitos grupos diferentes, é muito difícil estabelecer critérios históricos, você vai lendo e cada um que diz uma coisa, assim, não é possível, mas eles entram em consenso que existiam leis populares, né, que são preceitos vindo de várias gerações daquele povo. Aí outra coisa que incorpora nesse sistema, né, jurídico, né, as leis romanas dos bárbaros, aquelas coletâneas de textos do direito romano, né, que é organizada nos estados germânicos. As capitulares, que são uma espécie de normas avulsas do direito público deles, e também para celebração de contrato tem formulários, né? Só que isso no início lá do século V, né? Século V. Em 711, aí inicia-se aquela conquista árabe, ele alcança quase a totalidade da Península Ibérica, né? Daquela península, aliás, e aí ele vai entrar com a religião, né? O Alcorão vai ser o principal expoente disso. Mas o interessante é que já tem alguns princípios, né? Da tolerância, por exemplo, religiosa. Ele tinha certos privilégios fiscais, para quem se convertia ao islamismo, né? Os escravos, ele alcançaria a liberdade se ele fosse convertido. Agora, os que eram moçarabes, não sei se é assim que se fala, né? Ou seja, convertidos à religião cristã, esse vai pagar um pouquinho mais caro, né? Vai pagar um imposto um pouco diferenciado ali, né? Diferenciação. Só que o ponto que até então é que havia essa mistura, estava ocorrendo uma vulgarização do direito antes mesmo dos visigodos, né, tal, havendo uma vulgarização ali das normas, do direito, né? E aí é isso que pela exigência que aparece lá essa exigência vai aparecer lá no proêmio do livro primeiro, né? Que as cortes, né, pelos fidalgos, eles começam para um bom regimento mandasse prover leis. E aí cada uma dessas ordenações vai receber o nome aí do seu autor, né? Aqui no Brasil a coisa ainda fica pior, porque a gente tem, por ser uma colônia, né? Aí é cheio de lei extravagante, alvarás, carta régida e carta régia, né? E também algumas leis chamadas especiais, né? Eu acho que é mais ou menos assim, que é própria para ordenar, para disciplinar, organizar a colônia, né? Como as cardoações, que você falou, os forais, regimento de governadores. E aí o Brasil, dá para ver que o senhor até citou, né, um ponto importante, 315 anos de permanência dessa eficácia da ordenação filipina. E a gente vai herdar vai herdar com ele alguns problemas, né, da época. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma coisa no texto mesmo. Por exemplo, lá no título 44 da ordenação filipina, né, que é no livro 4º, e no seu título 44, ele vai dizer assim, por exemplo, a referência, né, encontrada para regular a obrigação entre marido e mulher, né, como doação de bens imóveis, que é feita sem outorga da mulher. Aí, Ponte de Miranda, professor, ele vai fazer uma citação, vai dizer que a noção de família lá é o pai, e os bens são do pai, do marido, do chefe da família. Então, morta a mulher, não se fazia inventário, a não ser por intimação do juiz, né? E dessa mentalidade misturava a desvantagem de dureza da chamada pátria potesta, né? E os inconvenientes, né? Que são talvez mais do campo da moral. Mas eu estou trazendo esse ponto porque eu fui dar uma olhadinha lá no Código Civil, que é difícil de achar agora, mas está lá com a linha passando ali do texto, né? De 1916, o artigo 233
inciso 4º, ele vai dizer assim, né, que sobre a autorização do marido para o exercício da profissão pela mulher. A mulher, para exercer profissão, ela necessita de autorização prévia do marido, e a gente vai herdando, e está lá, positivado, né, mesmo após a vigência da ordenação filipina lá, a gente vai levando esse negócio. Mais na frente também fala dos meieiros, né? E, assim, tem vários pontos. A gente também viu os vídeos aí de aulas anteriores. Pô, os caras estão falando tudo que a gente vai falar agora, mano. Deu trabalho, né? Mas, assim, se for quiser a gente citar mais alguma coisa, a gente pode tentar aqui, né? Mas eu acredito que, pelo que já foi gravado aí, todo mundo vai encontrar resposta, inclusive nas edições anteriores aí, professor. Tá ótimo, Augusto. Eu vou começar aqui retomando alguns temas que vocês já expuseram, né, sobre as ordenações, fazer essa contextualização para que a gente possa refletir um pouco por que é que Portugal teve ambiente, né, teve condições de organizar ordenações, né? Vocês próprios já responderam a essa pergunta, quando disseram que Portugal, talvez de forma pioneira, talvez não, de forma pioneira na Europa, né? A gente já tinha visto, por exemplo, a Inglaterra, quando ela conseguiu se desenvolver como uma união, né, como uma nação muito facilitada pela sua própria condição geográfica, né? Mas isso redundou em uma grande vantagem para a Inglaterra. No entanto, o que se experimentava então era uma nação ainda sob a égide de um modo de produção feudal propriamente. Portugal já começava a experimentar contornos políticos de uma época muito à frente daquela em que essa característica se apresentou. Então, Portugal, em finais do século XV, século XVI, já ostentava uma condição política muito assemelhada aos Estados nacionais, que só iriam se desenvolver séculos depois, né, por toda a Europa, né? E essa ideia, né, essa experiência, essa característica terminou fazendo com que Portugal demandasse uma organização jurídica para possibilitar o desenvolvimento da sua atividade econômica mais alvissareira, que era a da mercancia a partir das navegações. Portugal vai fugir da custosa e dispendiosa viagem pelo continente, vai procurar alternativas para o desenvolvimento desse comércio, né? Vejam que Portugal é o país, termina sendo o recanto mais distante das rotas que vão levar às Índias, certo? Então, eles viram a necessidade de buscar alternativa, e a alternativa foi buscar justamente a partir das navegações, das grandes navegações. E com as grandes navegações, havia necessidade também de uma disciplina, pessoal, dos próprios riscos enfrentados, da forma de comercialização dos bens. Então, o direito ele precisava ser mais bem conhecido, mais bem apreendido pelas próprias pessoas. E, com isso, nasceu a ideia das ordenações. Agora, uma coisa que é preciso que a gente frise para desfazer qualquer tipo de incompreensão. As ordenações do Reino de Portugal não se tratavam de códigos, certo? Então, a gente viu lá na aula anterior, lá em 2021, que as primeiras codificações vão surgir lá no século XVIII, né? Até um pouco mais cedo, mas elas não atendiam à ideia do legislador racional que só vai
se verificar principalmente a partir do século XIX. Depois, com a eclosão da Revolução Francesa, das revoluções burguesas, liberais, do século XVIII e século XIX, e com a Revolução Industrial também. Por quê? Porque não a iniciativa, por exemplo, dessas compilações era do próprio rei, era do próprio monarca, que incumbia algumas das pessoas, dos estudiosos do direito de sua confiança para apenas compilar as normas já existentes, os hábitos, né, os usos, os costumes e algumas leis mesmo, alguns atos normativos ditados pelos monarcas anteriores ao longo dos séculos, terminaram possibilitando essa amálgama, né, de atos normativos que redundou nas ordenações do reino. Mas não se tratava de codificação, certo, pessoal? É isso que preciso deixar claro, essa circunstância. Acho que alguém levantou a mão. Por Augusto. Rápido. Inclusive, né, na realidade, início do século XIX, né, esse movimento codificador europeu, né, aí alguém vai falar, provavelmente, Napoleão, deve ser algum grupo, né, o Grande Código. No caso de Portugal, ele começa com o direito mercantil lá em 1833. Mas até então é só uma organização. Não sei se a gente chegou a falar, acho que na nossa fala a gente pode ter cometido esse erro escrasso, mas a gente sabe, não é código, viu, professor? Isso. Fazendo uma defesa aqui do grupo. Certo, muito bem. Estamos ligados, né? Tá certo. Não, mas tá bom. É só assim, porque às vezes a gente fica tentado a falar em codificação, né? Mas foge um pouco dessa característica. Aqui, o direito se revela tanto quanto se revelava lá nas primeiras manifestações jurídicas, por exemplo, do common law, o direito como tradição. As ordenações se sucediam e a ordenação mais recente, teoricamente, apenas vinha aprimorar a anterior. E aprimorar em que sentido? O direito não era construído, ele era apenas percebido. Então, ainda prevalece aqui a ideia do direito como tradição. Apenas depois das revoluções burguesas, liberais, né, dos últimos 2 séculos, é que a gente vai perceber a atividade do legislador racional com vistas à formação das novas codificações. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, vamos falar um pouco sobre elas, né? As ordenações, começando pelas afoncinas. Como vocês, inclusive, já relataram também, as ordenações afoncinas do Afonso V, elas, esse sujeito aí simpático que aparece nessa pintura, elas vão demarcar a importância ainda existente, né? Como se um resgate histórico também, né, do direito romano, certo? E, obviamente, do direito canônico. A gente não pode esquecer da íntima ligação entre o Estado português e a própria Igreja Católica, né? Os reis, os monarcas portugueses, mais das vezes, eram muito proximamente ligados das autoridades eclesiásticas, né? Há um relato, inclusive, que diz, por exemplo, que Dom João VI só assumiu o reino de Portugal porque seu irmão, que era o primogênito, faleceu por não tomar vacina. Né? Veja como era impactante o movimento anti-vacina, né? Não se vacinou, morreu da doença, e aí caiu no colo de Dom João VI, o rei de Portugal. Mas o que eu queria destacar aqui é que a influência do direito canônico e do direito romano era muito forte nas ordenações afonsinas, como também terminou se revelando nas ordenações posteriores, certo? E aquilo que vocês, inclusive, também já demarcaram, né? Há uma verdadeira perseguição normativa a mouros e judeus. Vocês vão dizer, claro, professor, a própria história
vai incentivar os portugueses a isso, né? Eles foram invadidos pelos sarracenos, né? Pelos islâmicos, né? E de alguma forma também tiveram que conviver com os judeus, que depois foram deliberadamente ou de forma velada expulsos do Reino de Portugal, né? O Vitor lembrou bem da questão dos sefarditas. Eu, inclusive, já fui até procurar para dizer, olha, você é dos medeiros, né? Tem um futuro aí para escarafuchar até chegar nas suas origens sefarditas lá. Bom, mas tirando essa questão, vejam como é que isso é perceptível, pessoal. Eu destaquei aqui 2 títulos das ordenações afonsinas muito curiosos. O primeiro, que é o título 67, que tem a seguinte inscrição: que os judeus não entrem em casa das cristãs, nem as cristãs em casa dos judeus. Para vocês verem como era visto o judeu, né? Era como se fosse eles carregassem consigo uma impureza. E isso a gente vai ver, por exemplo, na peça O Mercador de Veneza de Shakespeare e outras peças também do mesmo período, e vai nos permitir enxergar que o antissemitismo que termina sendo levantado, sustentado por Hitler na Alemanha nazista no século XX, ele tem uma origem muito mais antiga, certo? Em muitos momentos históricos, os hebreus, né, os judeus depois, foram responsabilizados, foram indicados, apontados como os responsáveis pela morte de Jesus. Então vejam como, obviamente, o antissemitismo tinha um terreno muito fértil para se desenvolver. E o outro título que eu queria que vocês olhassem aqui, o título 102, agora em relação aos mouros, diz que os mouros vivam em mourarias apartadas dos cristãos. Então, a compreensão de um local repartido, à parte, né? Um local quase que para preservar a própria limpeza, né, sanitária e mesmo de costumes do resto da cidade, certo? Então, isso muito forte vai prevalecer em relação a outros atos normativos mesmo posteriormente, certo? Ok? Bom, as ordenações manuelinas, assim, não tem algo muito importante, né, de Dom Manuel I a destacar, que é esse sujeito aí da pintura de cima. Na verdade, as ordenações manuelinas vão se desenvolver a partir das afonsinas, então é como se fosse um aprimoramento das afonsinas, e Dom Manuel I termina assumindo a monarquia, né, o reinado, no período de um verdadeiro apogeu português, em que se começava a colher os frutos das novas rotas comerciais formadas a partir das grandes navegações e das colônias que vão sendo implementadas, não apenas na América, né, que é o nosso caso, mas também no solo africano e até no solo asiático em seguida, certo? E aí a gente chega nas ordenações filipinas, que Filipe da Espanha, né, termina assumindo também o reino de Portugal, Filipe II, num período de ainda maior apogeu, de ainda maior destaque. Ele governava num império que tinha uma extensão territorial comparável aos grandes impérios, né, o Império Romano, os grandes impérios da nossa história, mas as nações filipinas têm um problema muito sério. Dom Felipe quis preservar as tradições portuguesas, né,
mas na feitura das ordenações filipinas não houve tanto cuidado, não houve tanto esmero nessa compilação, e termina a gente identificando lacunas, repetições, né, contradições internas, e as ordenações vão ter essa divisão em que a gente colocou. O livro primeiro, o direito administrativo, a organização judiciária; o livro segundo, o direito canônico, nobres e estrangeiros; o livro terceiro fala sobre processo civil; o livro quarto, civil e comercial; e o livro quinto, penal e processo penal. Vejam que era como se fosse a compilação de todo o ordenamento jurídico do país, certo? São essas ordenações que terminam prevalecendo em solo brasileiro até o século XX. Obviamente, até o século XX, apenas em relação às questões que não foram albergadas em códigos, né, ou em corpos normativos próprios do Brasil. Então, a gente já teve, no século XIX, a gente já teve uma espécie de Código de Processo Civil, né, o Regulamento 737, a gente teve o Código Comercial, o Código de Processo Criminal, o Código Criminal. Então, essas partes revogaram a incidência das ordenações filipinas aqui no país. Mas o Código Civil nós terminamos por não adotar, né? A gente tinha um projeto, o próximo grupo vai falar sobre isso de forma mais cuidadosa, ok? E o que a gente pode perceber também, pessoal, em relação a essas ordenações? Primeiro, os glosadores Acúcio e Bártolo, né, eram tão festejados, eram tão cultuados, que as suas observações, as suas glosas, eram consideradas fontes subsidiárias do direito. Então, se, por exemplo, houvesse alguma lacuna no âmbito das ordenações filipinas, as glosas, as anotações de Bártolo e de Acúcio poderiam servir como fonte do direito, certo? E também a gente vai perceber um privilégio de procedimentos orais, de procedimentos mais simples, mais baratos, certo? Isso de forma expressa nas próprias ordenações do reino, nessas ordenações especificamente, as ordenações filipinas. E, por outro lado, quando eu quero que um processo seja muito rápido, seja muito barato, seja muito informal, obviamente, termina havendo um impacto na própria qualidade da decisão. Então, as ordenações filipinas admitiram, inclusive, decisões judiciais sem manifestação, certo? O que, obviamente, depõe contra a autoridade ou a legitimidade dessas decisões. Ok. Bom, aí a gente vai chegar nesse personagem aqui, pessoal, que não foi rei, mas cuja obra teve tanto impacto como se fosse um estadista, né? Que é o Marquês de Pombal. A gente tem uma cidade aqui na Paraíba em sua homenagem, Pombal, mas fora isso não se percebe muito reconhecimento aqui no Brasil em relação à importância do Marquês de Pombal para Portugal, obviamente, mas também sobre as colônias portuguesas, certo? E aqui, para nós, do direito, vai interessar de forma mais precisa a chamada Lei da Boa-Razão. A Lei da Boa-Razão, que vai ser editada lá no finalzinho do século XVIII, tinha algumas características que vão reforçar principalmente a monarquia, o poderio português. Olha que interessante. Se vocês pararem para pensar, 1769, 2 décadas antes da Revolução Francesa, que põe fim a um Estado absolutista, que põe fim ao antigo regime. Marquês de Pombal termina dando um nó e indo na contramão e fazendo com que a monarquia portuguesa se tornasse mais forte naquele período de tanta ebulição política e ideológica, né? Então, ao contrário do sentido que estava seguindo
boa parte da Europa, Marquês de Pombal, com a lei da boa razão, vai fortalecer o monarca, vai fortalecer a realeza e fortalecer, obviamente, o Estado português. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele propõe regras de uniformização de interpretação e aplicação das leis, no caso de lacuna, de maneira a minimizar o impacto, por exemplo, do direito romano, dos glosadores, ou mesmo do direito canônico, sobre esse direito legislado, vamos dizer assim, certo? Aqui a gente já está diante, sim, da ideia do legislador racional, apesar de que, nesse caso da lei da boa razão, não há uma produção verdadeiramente parlamentar, né? Há notáveis que vão se incumbir da missão de escrever a lei, de formular a lei, e para depois sua implementação se dar, certo? Mas, de todo modo, a gente vai observar aqui que a vedação da influência externa de glosadores ou do direito canônico ou do próprio direito romano vai possibilitar um maior controle por parte do monarca daquele texto normativo, certo? Então, como a gente colocou aí no slide, o iluminismo pombalino termina favorecendo o Estado absolutista português, ao contrário dos outros Estados europeus em que o antigo regime já estava ruim, certo? Há uma proibição expressa da decisão judicial contra o direito expresso. Então, havendo um direito expresso, né? Então, havendo um artigo das ordenações que fosse ou de outra lei em que se indicava o caminho a seguir no caso de algum litígio, não havia abertura para o magistrado de decidir contra esse direito expresso, certo? Vejam aqui, eu destaquei aqui para vocês. Lá no CIGA, pessoal, eu deixei exatamente esse livro, que é muito interessante, né? A crítica da lei da boa razão, né? Aqui eu vou destacar logo o artigo, o parágrafo 1º, que diz assim: quanto à sobredita ordenação, blá, 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 mando que as glosas do chanceler da Casa da Suplicação, ainda vê o que seria a Casa da Suplicação lisboeta, nele determinadas se observem e pratiquem inviolavelmente e sem controvérsia, ampliação ou restrição nos dois casos seguintes. Primeiro, quando a decisão da carta ou sentença que houver de passar pela chancelaria for expressamente contrária às ordenações e às leis destes meus reinos, isso quer dizer, eu não vou admitir que isso aconteça, né? Segundo, quando a sobredita decisão for contra direito expresso, com erro do referido direito por si mesmo notório, certo? Então, isso a gente observa, pessoal, como é que funciona esse controle maior por parte do monarca, certo? Além disso, a partir da lei da boa razão, os assentos da Casa de Suplicação de Lisboa, que é como se fosse um Supremo Tribunal Federal, né, uma Corte Suprema para onde desaguam todos os recursos inferiores, né, de órgãos inferiores, esses assentos eles vão ter categorias de lei. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que um órgão jurisdicional em que o rei de Portugal tinha, inclusive, um controle muito cuidadoso, certo? O produto das suas decisões termina servindo como lei. Então, obviamente, vejam como é fortalecido o mando monárquico naquela época, certo? E também há uma penalização de advogados que se valessem de interpretações e recursos meramente protelatórios. Isso aí vai encontrar no parágrafo 7 da mesma lei da boa razão, certo? Alguma dúvida, pessoal? Todas essas medidas, compreendam, têm
a mesma justificativa, ou o mesmo propósito que a gente via lá no Common Law, lá na Inglaterra, né? Os writs, né? Alguns outros instrumentos que possibilitavam o controle das decisões de forma próxima ao monarca, certo? E aqui também vai ter o mesmo objetivo: fortalecer a monarquia, fortalecer o rei e o seu controle sobre a produção normativa. Ok? Alguma dúvida? Oi, Vitor, diga aí. Primeiro, né, sobre essa parte, eu queria falar um pouco da forma que o Marquês de Pombal ele ascendeu, né, na questão dessas leis pombalinas, por assim dizer. E foi realmente por uma questão de um evento basicamente natural, né, que foi o terrível terremoto de Lisboa, que ocorreu 14 anos antes, né, em 1755. Essa é uma coisa que né, foi uma tragédia sem precedentes em Portugal, porque basicamente ocorreu um terremoto, já houveram danos de terremoto, depois teve um tsunami, e depois ainda tiveram os danos causados por um enorme incêndio em Lisboa. Pronto. E assim... Então, assim, e a gente reclamando da pandemia, né? Exatamente. Assim, então... e foi interessante a postura do Marquês de Pombal, que basicamente foi o que acabou espelhando a natureza até de dar mais poder ao rei, né? O Ilume diz que deu mais poder ao rei, foi justamente essa postura dele de tomar a frente, logo de cara. Então, ele foi cuidando, ele era o secretário, né, justamente de Estado de Portugal, e basicamente reconstruiu Lisboa, do zero. Né, do zero. Ele pegou Lisboa com uma folha em branco, destruída pelo tsunami, e do zero transformou a cidade. E isso aí foi basicamente a chave para ele ascender de vez no poder, e por isso que também foi tão... houve tamanha influência também perante ao rei, né, justamente porque ele fez isso de uma forma mais controladora. Então, é de se pensar que se houvesse um cenário em que não houvesse um terremoto em Lisboa, a gente não teria esse tipo essa legislação, né, não teria influência do Marquês de Pombal tão forte. Também só um ponto também sobre a Igreja Católica, né, que se estende até hoje, né, Portugal ainda tem bastante influência, mas pegando um fato bem mais recente, que é o pilar, que é a ditadura de Salazar, né, que governou Portugal por bastante tempo, tinha como 3 pilares populares o fado, o futebol e a missa. Então, assim, basicamente, e até hoje ainda tem muito do populismo português, principalmente voltado ao salazarismo, usa muito desses pilares. Então, tanto que por assim dizer, o populismo de extrema-direita de Portugal ele é muito católico, ainda mais com as figuras né, que não existiam, que ainda não haviam existido naquele tempo, mas hoje existe, que é a Nossa Senhora de Fátima, né, o apelo mais forte que tem. Então, eu acho que seria isso, né, são as considerações que eu faço, assim, né, principalmente eu achei muito interessante o fato, né, do Marquês de Pombal ter ascendido justamente por uma catástrofe natural, né, claro que teve política, obviamente, mas assim, que se não houvesse a catástrofe natural, provavelmente nada desses fatos históricos construídos pelo Marquês de Pombal, eles existiriam como existem hoje. Perfeito, Vitor. Veja que o grande estadista consegue, diante de uma adversidade nessas proporções, se sobressair, né? Crescer. Alguma outra colocação, pessoal? Alguma outra dúvida? Pois não, Augusto. A minha internet corta de vez em quando, aí eu não sei. Mas assim, complementando, você falou a lei da boa razão, né? Ele disse, Pombal, quando está acréscimo, ele fala que, em caso de dúvida, recorresse à inteligência da lei. Uhum. E as leis do reino que tivesse mais de 100 anos. Não sei se você chegou a comentar, porque está cortando de vez em quando, sabe? Aí se o senhor comentou, perdoe aí, pelo menos repete, não, né? Não, foi bom você ter falado. A lei do reino que possuísse mais de 100 anos, que é para evitar justamente aquele grupinho lá da interpretação subsidiária à vontade, né? Exatamente. Ou seja, mais uma vez, reforçando o controle da monarquia, né, do rei ou da rainha sobre a produção jurídica da nação. Sem dúvida. Perfeita colocação. Algo mais, pessoal? Bom, então, com isso, a gente vai concluindo, tá certo? A aula de hoje. Na próxima aula, a gente tem o Direito do Brasil Colônia,
Então, não vai ter apresentação do grupo, a apresentação vai ficar para outra terça-feira, certo? Quando a gente vai entrar justamente no Brasil Imperial, certo? Pessoal, vou encerrar aqui a gravação